O tema da palestra de hoje é A Busca, Inquietações e Aprendizados de uma Jornada. Damos boas-vindas ao nosso palestrante, o Jorge Gerdau Johan Peter, que é presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo e membro do controle da Gerdau. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar de hoje é com a vinícola Lovatel, vinícola tradicional de Caxias do Sul, fundada em 1979. Sua produção é de vinhos de mesa, vinhos finos, espumantes, sucos de uva, cooler e quentão. A qualidade dos produtos da Lovatel é há décadas reconhecida em todo o mercado nacional. Brinde as histórias de vida com produtos Lovatel. Peço a atenção de todos. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial ao nosso palestrante do dia de hoje, Dr. Jorge Gerdau. Obrigado pela escolha de estar aqui conosco, Dr. Jorge. É um prazer recebê-lo aqui na casa uma vez mais. Nosso prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, vereador Caleb de Oliveira, representando Caleb Garpim, a idade, representando a Câmara de Vereadores, nosso presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Fernando Bertotto, acompanhado da Elisa, da Júlia e da Letícia, que são as nossas soberanas da Festa da Uva. Muito obrigado por estarem conosco, sorte e sucesso nessa jornada. Levem a marca da Festa da Uva, a marca de Caxias do Sul no coração, Brasil afora aí. Que essa caminhada seja muito exitosa. Também aos ex-presidentes aqui da casa, aqui da SIC, à imprensa e em especial a cada um de vocês que escolheram estar conosco nesse final de segunda-feira, esse final de manhã de segunda-feira. O nosso mês de setembro é o mês em que o nosso Brasil costuma se vestir de verde e amarelo. É o mês em que nós reverenciamos o marco da nossa independência de Portugal. Iniciar esta RA justamente na abertura da Semana da Pátria nos leva a refletir sobre o país que nós temos e o país que, de fato, cada um de nós deseja. Como brasileiros, nós seguimos esperançosos de que em algum momento nós possamos ter líderes públicos que pensem além de eleições e de mandatos, mas que pensem e governem para todos nós, e não apenas para corporações ou para interesses restritos. Infelizmente, nós ainda vemos uma realidade em que muitos comemoram mais a derrota do adversário do que as vitórias que todos nós poderíamos ter enquanto sociedade. Isso não leva adiante, pelo contrário, isso vai nos diminuindo. O Brasil precisa de líderes capazes de unir e de desenvolver. É exatamente por isso que o nosso convidado do dia de hoje vem em um momento tão especial. Nós recebemos com muita honra o Dr. Jorge, uma das maiores lideranças empresariais e sociais do nosso país. Ao longo da sua trajetória, ele se mostrou não apenas um grande empresário, mas um grande brasileiro.
comprometido com causas que transcendem o nosso dia a dia dos negócios. O livro que dá título ao tema da nossa RA, A Busca, Inquietações e Aprendizados de uma Jornada, é um relato da sua inquietude, da sua capacidade de olhar para frente e da sua disposição em sempre aprender e compartilhar valores que norteiam a sua conduta pessoal e profissional. Considerado um dos maiores nomes da indústria global do aço, o Dr. Jorge poderia, com toda a justiça, diga-se, dedicar-se apenas à família e aos netos, desfrutando de uma vida tranquila. Mas veja, ele escolheu seguir ativo, envolvido e protagonista em movimentos que impactam positivamente o nosso Brasil cotidiano. A sua jovialidade, a sua visão ampla e a sua dedicação a iniciativas transformadoras são um exemplo para todos nós. Ele é um dos principais responsáveis por mobilizar e liderar iniciativas como o Programa Gaúcho da Qualidade e Competitividade, o PGQP, o Movimento Brasil Competitivo, o Instituto Unidos Brasil. É um entusiasmo, né, Daniel? Nós Transforma, Daniel que é presidente do Conselho Superior do Transforma RS, entre outras tantas e tantas iniciativas que têm como objetivo aumentar a competitividade e a eficiência do nosso país. Nós estamos diante de um líder que pensa macro, que enxerga o Brasil como um todo e que acredita que é possível, sim, transformar e construir um futuro melhor. Um líder que nos mostra que experiência e juventude não têm idade. Elas coexistem quando há um propósito, quando há uma paixão por transformar. Mais uma vez, Dr. Jorge, obrigado por estar conosco, por dedicar algumas horas do seu tempo para vir a Caxias do Sul. Uma boa RA a todos nós. Na vitrine RA de hoje temos a participação das empresas associadas CIE e Uptime. CIE Rio Grande do Sul, há 56 anos, atua na formação e inclusão de jovens no mundo do trabalho. Seu propósito é gerar capital humano de forma sustentável por meio da inovação social que conecta empresas, sociedade e juventude através dos programas de estágio e aprendizagem. Seguem comprometidos em transformar realidades, preparando profissionais e fortalecendo o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Vamos ao sorteio da empresa. O ganhador que vai retirar, então, o brinde no espaço da nossa associada é o Caetano Pettinelli. Parabéns, Caetano. A nossa próxima vitrine é com a associada Uptime, Caxias do Sul, que está na cidade desde 2005, ensinando inglês com uma metodologia exclusiva, que segue o mesmo processo natural de aprendizagem do português. Sem traduções, com foco total na conservação, levam o aluno do zero à influência em inglês em 12 meses. Sua abordagem garante resultados duradouros para quem quer se destacar no idioma número 1 do mundo. Temos mais um sorteio. A ganhadora é Fernanda Montemezzo. Isso? Ela pode retirar também o seu brinde no espaço da nossa associada. A SIC Caxias convida você, que ainda não participou, a eternizar seu nome no monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Uma homenagem grandiosa que será construída na Praça da Estação, em nosso município. Senhoras e senhores, sob o tema de raízes fortes a horizontes infinitos, o monumento valoriza o legado de coragem, trabalho e fé dos nossos antepassados. E agora é a sua vez de honrar essa história. Confiram o vídeo. O maior evento de marketing de Caxias do Sul está de volta, com mais de 20 palestrantes: Rafael Kiso, Galileu Nogueira, Lucas Lerman, Lucas Renault, Beatriz Guarese, Tiandra Santos e muito mais. A regra do jogo mudou. O marketing
chegou ao próximo nível. Acesse o site e garanta o seu ingresso. Dia 10 de setembro, na SIC Caxias. Olhe para o futuro e vem pro Let's Marketing 2025. Realização: SIC Caxias, Media Partner, Grupo RBS. Neste momento, faremos uma homenagem especial à corte da Festa Nacional da Uva de 2026. A festa é mais do que um evento, é a expressão viva da história da imigração, da força do trabalho e da união da nossa comunidade. A corte, com sua representatividade, leva essa essência para além das fronteiras da cidade, difundindo a cultura, a alegria e o espírito de Caxias do Sul. Em nome da SIC Caxias, nosso reconhecimento e gratidão à Corte da Festa da Uva de 2026, que já se dedica com empenho e entusiasmo a representar este legado. Convidamos ao palco a Rainha Elisa dos Santos Pereira Demuti e as princesas Júlia D'Alegrave Scopel e Letícia Comim da Silva, acompanhadas do presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto, e da presidente da Comissão Social, Paula Viesser. Para a entrega de flores e vinhos, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro, o vice-presidente de Indústria, Rubem Bisi, a vice-presidente de Comércio, Dalice Mancini, o vice-presidente de Serviços, Eduardo Michelin, a nossa presidente do Conselho Deliberativo, Ágata Tonieto, e o nosso presidente do Conselho Superior, Nadir Risse. Agradecemos. Vou pedir, por favor, que a corte continue conosco para a sua apresentação. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Nós já estivemos aqui na reunião almoço como candidatas e retornar à casa como rainha e princesas é um grande privilégio. Gostaria então de convidá-los para que juntos possamos viver mais uma vez a emoção da expressão da alma caxiense, a nossa grandiosa Festa Nacional da Uva. Eu, as princesas e todas as embaixatrizes esperamos vocês do dia 19 de fevereiro a 8 de março. E é claro, quero que todos vocês contem conosco para o que precisarem e nós gostaríamos de contar com vocês para juntos vivermos a nossa grandiosa festa. Desejo então uma excelente reunião almoço com esse fantástico e admirável empresário. Jorge, muito obrigada. Muito obrigada a todos e boa tarde. E para falar mais sobre aprendizados de uma vida dedicada à transformação pessoal, empresarial e social, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Jorge Guedal, acompanhado do Túlio Milman, que é o escritor do seu livro.
Alô, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Estive aqui há alguns dias na reunião almoço com o Galó e sempre é bom estar no meio de amigos e fazer novos amigos, ainda mais na presença do Dr. Jorge, com quem eu tive o prazer de conviver intensamente durante 3 anos, que foi o tempo que levou à elaboração do livro. O escritor do livro é o Dr. Jorge. Tá? Como é que a gente trabalhava? O Dr. Jorge gravava os textos que eram transcritos e depois eu simplesmente fiz a adaptação da linguagem oral para a linguagem escrita, tentando não atrapalhar o Dr. Jorge, né? Porque tem um nível de generosidade e de contribuição e de profundidade intelectual realmente diferenciados. Então, foi uma experiência extremamente gratificante. O resultado está aqui nesse livro, né? Chamado A Busca, e não é por acaso. Então, doutor Jorge, eu queria começar lhe perguntando por que a decisão de escrever um livro, de colocar as suas ideias, as suas reflexões em um livro? Essa é a primeira pergunta e a partir daí o senhor desenvolve. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite da associação que representa o empresariado aqui de Caxias. E quero logo de início dizer que nesse ambiente que já tive algumas vezes, né, eu me sinto extremamente feliz e diria até emocionado, sabe? Porque acho que a cultura da nossa empresa, da nossa família, tem uma identificação absoluta com o pensamento, a iniciativa, a coragem, a força decisória que Caxias tem, né? Então, conversar com vocês, para mim, é um orgulho, porque eu me identifico de uma forma profunda com esse sentimento empresarial, né? E que eu diria que Caxias não é só um exemplo para o Rio Grande do Sul, eu diria que é um exemplo para o Brasil todo, né? Essa capacidade empresarial que brota de uma forma, de uma energia extraordinária, né? Assim, então, eu me sinto feliz, me sinto bem nesse ambiente. Túlio, é extremamente interessante, vamos dizer, pensar um pouco como nasceu. Eu, há muitos anos, vinha um pouco pressionado pela família, por amigos, de escrever. E eu tinha uma preocupação muito grande de como expressar, ou fazer ou não fazer o livro, né? Vou fazer uma observação um pouco chata aí, mas os livros, normalmente, do empresariado, são livros com conteúdo e preocupação de autopromoção, né? E isso me fez com que eu não tivesse muito ânimo de escrever o livro. Mas, com a maturação, debates e análises, eu cheguei à conclusão de que, eu tomando o devido cuidado, eu poderia eventualmente colocar vários conceitos globais que não apenas expressam a filosofia histórica da empresa, que hoje tem 124 anos, né? Começou com meu bisavô em Agudo, mas de trazer um pouco mais da própria filosofia que orientou a educação, a visão empresarial e familiar em relação ao desenvolvimento. Então nós resolvemos escrever o livro, fiz uma pesquisa e pensei muito, como já conhecia o Túlio, né, de buscar a colaboração de um profissional, e acho que eu acertei. Mas do livro, a minha grande preocupação era externar a consciência social, a responsabilidade social que o empresário tem que ter e que, por formação cultural da nossa família Gerdau, veio de uma forma muito acentuada. E depois meu pai, que foi inspetor-geral da América Latina, Espanha e Portugal do Deutsche Bank, que era o maior, ainda é o maior banco da Alemanha, e que durante a guerra nós ficamos em Buenos Aires, mas que trouxe para a família Gerdau um lastro cultural de gestão profissional e tecnológica que realmente favoreceu enormemente o grupo. Ele entrou só depois da Segunda Guerra. Essa conjugação
de visão patrimonial e filosófica da família Gerdau, eu ainda gosto de mencionar a primeira igreja evangélica luterana de Agudo, que foi a cidade que meu bisavô começou lá de Santa Maria, né? Foi patrocinado pelo meu bisavô, né? Então, inerente à cultura norte-europeia da cidade de Hamburgo, onde o conceito de responsabilidade social é um processo bastante consolidado. E com a visão ainda que nosso pai trouxe, eu diria que a família teve um privilégio de enxergar de uma forma acentuada a relação de eficiência de trabalho com a responsabilidade social. Eu, nesse aspecto ainda, gostaria de ressaltar de que os 4 irmãos, isso no livro aparece de forma muito forte, vamos dizer, de uma relação de parceria extremamente forte com mais 2 profissionais, Pedó e Petri, né? Esse grupo de 6 líderes trabalharam na construção e nosso objetivo era atingir um patamar máximo possível dentro das concorrências do mercado nacional, e numa segunda etapa nós resolvemos enfrentar o cenário internacional. Hoje a Gerdau é a 3ª maior empresa siderúrgica dos Estados Unidos e nós praticamente produzimos no exterior, nos Estados Unidos, mais ou menos 70% daquilo que nós produzimos aqui no Brasil. Essa cultura de trabalho, ela é extremamente interessante, porque eu coloco isso no livro, mas não quero deixar de ressaltar, uma das características principais era a relação e o respeito ao operário, ao empregado. Meu pai cumprimentava o porteiro da mesma forma como o principal engenheiro da Gerdau. Eu menciono isso porque dentro de um ambiente de trabalho de líderes empresariais como está aqui, eu penso que essa filosofia, que é quase que também uma característica do Rio Grande do Sul, eu acho que principalmente pelo fazendeiro que convive com a sua equipe na vida do dia a dia no campo, né? Essa atitude gaúcha é quase que natural na nossa estrutura, mas eu reputo ela extremamente importante no processo global. Mas, entrando então, Túlio, na análise do livro, depois de ter terminado nos diversos capítulos que eu me envolvi de forma intensa sobre a visão social, né, que a minha preocupação era mostrar o empresário não somente na sua eficiência de busca da empresa, com abertura de capital e etc., mostrar a participação no campo da sociedade. E aí essas palavras, vamos dizer, como respeito e valor, são as palavras-chave construídas. E como já mencionei, essa atitude do meu pai, o respeito, entendo eu, é decisivo em todas as relações que se tem. Em relação ao país, à legislação, às equipes, aos projetos sociais e a parte ainda ambiental, que é um tema que ainda está em aprimoramento e ampliação no conceito, eu diria, do mundo, mas é um dos desafios mais importantes, pois esse tripé é que define a sustentabilidade. A sustentabilidade tem que ser econômica, tem que ser social e tem que ser ambiental. E o balanceamento desses fatores que, historicamente, praticamente no pensamento liberal dos primeiros defensores desse tema, não acentuavam a dimensão da responsabilidade social e a dimensão da responsabilidade ambiental. Hoje isso é um tema quase que comum,
Mas a correta dimensão é um tema extremamente complexo, né? Se nós falarmos sobre o nosso país aí, dá para debater e discutir enormemente ainda as deficiências no campo social. E eu diria que o processo ambiental acompanha um pouco o cenário mundial, mas que são desafios também extremamente complexos. Dr. Jorge, durante o livro, várias vezes eu lhe sugeri que o senhor colocasse fotografias no livro, que o senhor contasse histórias interessantes de bastidor de poder. O senhor convive com presidentes da República, com ministros, com líderes do mundo inteiro há vários anos, e o senhor foi firme nisso. Não, o livro é conceitual, o livro são as minhas vivências, são as minhas experiências, é um livro austero, que tem muito, muito conteúdo. E dentre esse conteúdo, eu quero aqui, o senhor falou nas palavras, estávamos já na fase final do livro, surgiu a ideia de criar um capítulo, se eu não me engano, eram as 10 palavras que definem Jorge Gerdau. E as 10 palavras foram indo e terminamos em 23 palavras. E aí eu pensei assim, tem que ter uma sacada de marketing. Por que 23? Fui procurar um número. Salmo 23? Não. Bom, são 23 porque são 23. Não tem uma explicação, são 23 palavras. Mas o que chama a atenção é que o senhor fez questão de colocar como primeira palavra dessas 23, respeito. E a última palavra, a 23ª, é uma palavra que pode surpreender a muita gente, que tem a figura do Dr. Jorge muito associada a uma certa solidez, né? O homem de aço, a uma certa rigidez, a uma certa racionalidade. A última palavra que termina o livro é amor. Eu queria que o senhor falasse sobre respeito, amor e o que tem no meio, entre uma coisa e outra. Realmente, até o editor, como queria que as palavras principais eu sublinhasse nos textos que eu escrevi. Mas eu não me deixei convencer disso, né? E que teria até uma certa lógica, vamos dizer, editorial, assim, né? Porque encerrar o livro com essas 23 palavras talvez tivesse até uma cota pretensiosa, tá certo? Mas eu achei que o meu emocional, o meu coração, né? Eu deveria expressar essas 23 palavras. Eu não botei 21 porque o número das discussões não sei de que natureza, né? Eu fiquei nas 23. Mas é interessante, tem mais uma palavra depois que convém falar, é sobre diálogo, mas vamos ficar ainda nas 2 palavras. É extremamente interessante de que essa palavra respeito, ela nasceu de uma vivência comportamental da família, certo? E para quem convive no meio empresarial, ou quem convive em outros grupos, de certo modo pratica o respeito. Mas tornar a palavra respeito com condutor do comportamento estrutural da empresa, eu acho que tem um significado maior. E eu estou convicto, quando a gente olha o nosso cenário hoje, do processo que nós vivemos e com as confusões existentes, né, eu digo, essa palavra respeito, ela tem uma dimensão muito maior. E a insegurança individual coletiva passa exatamente pela amplitude da utilização de respeito. Eu vou falar uma coisa, até uma palavra proibida, né? Mas eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Meu pai dizia 3 meses de férias é muito, passa um mês lá aprender a conviver com os operários e varrer a fábrica e vai conhecer um pouco o que é trabalho, né? Para nós foi assim, para todos nós os irmãos, inclusive para os meus filhos, que tudo começou também a trabalhar já nas férias, etc., aos 16 anos. Essa vivência social, interessante, na fábrica de pregos 70% eram operários negros, tá certo? Por causa que a empacotação era à mão, né? E eles eram mais rápidos, e um maquinista cuidava de 6, 8 máquinas de prego, mas o empacotamento era todo feito à mão. E é interessante, mas
isso também me ajudou, desde o início da vida, de aprender a respeitar todo mundo da mesma forma, né? O pessoal me chamava de patrãozinho, sabe? Mas essa convivência, né, de aprender a respeitar o próximo, eu tenho uma convicção absoluta que é uma deficiência enorme que nós temos, né? Eu acho aqui no sul do Brasil o tema é bastante normal, mas a coisa interessante, eu via o A.J. Renner, quando ia com o seu motorista, ele sentava no banco da frente, né? E eu, como motorista, sempre sentava no banco da frente. Quando eu cheguei em São Paulo, saindo do aeroporto para pegar um carro, um táxi, e se eu quisesse sentar na frente, não tinha nem jeito o banco, é só para sentar atrás. São detalhes assim. Jorge, desculpa, posso contar uma historinha rápida? Quando nós fomos lançar o livro em Brasília, o Dr. Jorge fomos almoçar e o Dr. Jorge sentou, como sempre, na frente. E eu sentei atrás. Quando chegamos ao restaurante, o valete o que fez? Abriu a porta de trás, né? Aí eu desci do carro e disse, viu, doutor Jorge, que é o importante aqui nesse carro, porque o doutor Jorge faz questão de sentar na frente e eu sentar no banco de trás. Faz isso até hoje, tá? Desculpe lhe interromper. O senhor estava falando sobre respeito e depois amor. Então, eu toco esse pequeno exemplo do respeito, mas talvez a maior inquietação que nós vivemos é o uso ou não vivência suficiente de respeito, tá certo? Isso talvez aqui no sul, vamos dizer, o fazendeiro sai com sua equipe no campo, vai comer churrasco, essa relação humana existe naturalmente. Mas quando eu vou ao Nordeste, né, até me aconteceu uma passagem interessante. Nós, quando compramos a Açuminas, um dos colegas da diretoria lá, eu chamava de colaborador, né? Aí, e lá se usava só empregado. E ele disse, olha, aqui essa palavra ninguém sabe nem o que é colaborador, né? Mas vocês vejam que interessante que o ambiente cultural, né? O que é a palavra colaborador? É trabalhar junto, né? É extremamente importante, né? Então, regionalmente, ele diz, Jorge, aqui essa coisa não existe. Ele até usou, mas isso é frescura, aqui não tem esse negócio. Eu continuei usando a palavra, né, e não mudei, mas é interessante, vamos dizer, como fatores. E por que isso? Porque no fundo você nota a atitude do líder, do dono da empresa, com os empregados, o porteiro, tem resíduos de escravagista. Então, para nós do Sul, a gente estranha esse troço. Mas eu faço esses parênteses muito mais a vocês, a importância de viver com a palavra respeito, certo? A dimensão do uso e do respeito em todas as nossas relações é o único caminho de realmente construir uma sociedade estruturada, respeitosa e que possa ser desenvolvida. Na palavra amor, aí a coisa é mais ampla ainda, né? Eu vou contar mais uma passagem familiar aqui que me impactou. Mas minha mãe tinha a máquina de costura dela, ela costurava todos os dias, durante 1h30, 2 horas, roupa para os pobres. Ela saía, comprava tecido e de 15 em 15 dias levava essa roupa para os orfanatos, né? Então, nesse exemplo que nós fomos educados com naturalidade, tá certo? E a minha mãe fazia isso por convicção, né? Eu vou fazer uma observação só para mostrar o contraste. A família Gerdau já morava na Independência, da Rua da Praia até Ramiro Barcelo. As famílias empresariais mais ricas de Porto Alegre moravam todos naquela rua, né? Meu avô, minha mãe e minha bisavó moravam todas ali a uma casa, ou todos, né? Então,
a cultura de relacionamento social é uma cultura que vem de famílias, de responsabilidade social. Eu menciono isso a vocês um pouco, que no fundo, vamos dizer, se eu tenho esse legado, no fundo é um legado cultural recebido na educação dos pais. Talvez aqui em Caxias vocês achem isso quase que natural, mas dentro do cenário nacional, né, esses pequenos detalhes caracterizam a diferença. Agora, quando eu volto ao tema de amor, o importante é tudo que a gente faça com amor. Se você não fizer com amor, larga e busca o que tu vais fazer com amor. Porque só com amor é que você dá a sua inteligência, a sua emoção, a sua busca de melhoria de qualidade internacional. Então, vamos dizer, na Gerdau, nós ao começarmos a trabalhar, nós trabalhamos só no Rio Grande do Sul. A limitação de produção de aço, etc., está vinculado à compra da sucata regional. Nós começamos a crescer. Mas a peça-chave sempre foi o amor. E a atitude humana da liderança da empresa, quando dá o exemplo que faz aquilo que se faz com a equipe, transmitindo amor, não tem limite do potencial de crescimento. Então, isso é uma coisa muito sutil, né? Mas eu lhe digo o seguinte, eu tenho amigos e colegas que saíram da Gerdau por busca de novas opções, etc., né? E quando eu os encontro, eles falam para nós a saudade que tem, porque é um ambiente que trabalhava com amor, tá certo? Então esses aspectos que eu coloco no livro é numa angústia de transmitir ao leitor um pouco a importância dessas duas palavras. A prova disso é que no lançamento do livro em Porto Alegre, tinha uma quantidade gigantesca de ex-colaboradores da Gerdau que não saíram da empresa magoados, nem chateados. E olha que legal a definição que o Dr. Jorge ele está falando, daqui a pouco sai um conceito genial. E o conceito dele de amor é um conceito genial, porque ele diz assim, o que define o amor é o que a gente faz com ele. Quer dizer, não adianta amar e maltratar, não adianta amar e desprezar. O que define o amor é concretamente o que a gente faz a partir desse sentimento. E eu puxo esse seu conceito para falar de um tema polêmico que talvez nem devêssemos tocar, mas eu sei que o senhor não vai fugir dele, que é a situação atual do nosso país, em que parece-me que falta muita coisa, mas também falta amor. Eu queria lhe ouvir, não podemos perder a oportunidade de lhe ouvir sobre cenários. Estamos aí às vésperas de mais uma eleição, processo conflagrado, tarifaço, Supremo, quer dizer, tem tanta ponta para analisar, mas eu acho que o senhor pode contribuir aqui dando a sua visão sobre o que está acontecendo hoje e sobre o que acontecerá amanhã. Tem um pouco de medo aqui de falar com toda a verdade, viu? Mas eu perguntei ao deputado, perguntei assim, qual é o percentual que você acha, o Vanato, né, ajudei a sua formação lá pelo Instituto Liberal, e perguntei para ele, qual é o percentual de deputados que você acha que tem prioridade o interesse político público? Ele disse, da minha opinião, 10%, talvez 15%. Né? Então, gente, eu tenho hoje um grupo que está trabalhando um pouco sobre esse tema de âmbito nacional e na angústia de ajudar a melhorar a eleição nacional, né? E se ele diz que apenas 10% ou 15% dão prioridade ao interesse nacional, o interesse pessoal, com seriedade ou sem seriedade, né? Ele é absolutamente superior. Então, realmente, quando a gente fala sobre amor e fazer com amor, né, realmente é uma carência enorme que nós vivemos hoje. E o interessante é que nós vivemos num país que talvez seja ainda muito melhor potencialmente do que nós imaginamos. Mas só vamos pegar essa conquista do território no Cerrado, né? Isso foi agachada com o catarinense e algum
paranaense, né, que fizeram com que o Brasil hoje tenha 1 milhão de toneladas a mais na produção de alimentos e que está arrumando nossa balança de pagamentos. O que é isso? É a cultura de amor e de trabalho da nossa gente. Temos que ter um orgulho enorme, tá certo? Isso nem é debatido com a abertura que mereceria ser feito, né? Mas eu tenho convicção que essa conquista feita, né, é um benefício ao país extraordinário. E como é que se faz isso? Com muito amor. Né? Então, realmente, eu tenho uma convicção enorme nesse sentido, né? Esse processo, vamos dizer, do processo eleitoral é um tema profundamente difícil. Temos aí um defeito básico de ser não distrital o voto, né? Ao não ser distrital, pesca um pouco de voto em tudo que é lugar e no fim a gente nem sabe em quem votou, tá certo? Essa relação que o voto distrital potencializa, no meu entender, é uma peça-chave e todos os países no mundo de sucesso têm voto distrital. E os Estados Unidos, que vota o presidente diretamente, mas o voto do Congresso é distrital. Então existe vínculo do político que me representa com a minha comunidade. Então é a peça-chave no processo de evolução. Mas voltando então um pouco esse diálogo com o Van Hatten, né, dessa característica, para quem trabalha no meio empresarial, que nem nós, a capacidade do nosso operário, gente, eu tenho a comprovação disso. Eu tenho setores com o nosso pessoal treinado e educado aqui no Brasil da empresa, leva algum tempo, vamos dizer que seja 3 anos, 4 anos, mas nós conseguimos na aciaria, nas nossas melhores usinas do Brasil, praticamente o mesmo índice de produtividade que eu tenho nos Estados Unidos, que em siderurgia tem a maior produtividade do mundo, tá certo? Então, gente, o nosso país é muito melhor do que nós todos acreditamos fazemos. E a decisão básica é de nós conseguirmos que isso que existe aqui em Caxias, o que vocês realizam, o que nós realizamos, é um exemplo do que o Brasil pode ser. Tá, gente? E isso passa, no meu entender, pelo processo político. Por isso, vamos dizer, no último debate que eu tive ainda no Aço Brasil, na quarta-feira, semana passada, no encerramento, eu chamei a atenção sobre isso. Nós sabemos defender individualmente ou setorialmente nossos interesses, tá? Mas o processo político do Brasil é maior do que os interesses setoriais, empresariais, individuais de cada um de nós tem, através de sua entidade ou não. Então, a grande responsabilidade que nós temos que pensar é de como podemos ajudar para que surja um sistema de votação distrital e de que os nossos representantes realmente possam ser representantes do nosso pensamento, da nossa visão, do nosso propósito. Esse país pode ser o melhor país do mundo, mas se nós não conseguirmos avançar no processo político, nós não vamos ser vencedores. E eu digo, senhores, que a distância da estrutura empresarial com o processo político é uma distância que impossibilita uma evolução mais acelerada. Então nós temos que humildemente estar convictos de que não é suficiente nós sabermos tratar os nossos problemas. Nós temos que dar uma quota e que pode ser profissionalizada, etc. Mas a nossa visão de sociedade, de responsabilidade, né, ela tem que ser vencida no âmbito político nacional. Eu vou dizer o seguinte, eu preciso que aquilo vocês aqui, que nós aqui em Caxias temos, tem que acontecer no processo político, pelo menos com uma pequena porcentagem, para nós podermos ser vencedores no nosso desafio. Se isso não acontecer, nós vamos ser
competentes na nossa esfera de trabalho, competentes até em padrão internacional, mas se não conseguirmos fazer uma correção política maior, nós não venceremos. Até digo um pouco que meu livro, ao tomar coragem de escrever sobre temas globais, é mostrar que a competência empresarial não é suficiente, a sociedade tem que melhorar. Doutor Jorge, o senhor fala no livro de uma forma crítica, mas profunda e equilibrada, sobre a participação dos empresários na política, não necessariamente concorrendo a cargos na política partidária, mas a voz do empresário, a voz crítica do empresário se posicionando, opinando. E o senhor diz que num país no qual os governos têm tanto poder, o empresário naturalmente pensa duas vezes, porque pode ser punido ali adiante. Como é que a gente percorre esse caminho entre a posição de quem produz, de quem investe, de quem corre risco e a consciência política de Brasília? Que não seja um caminho tão temeroso, tão cauteloso, com tanto medo de se posicionar pela represália que pode vir. É que o empresário, no meu entender, tem razão, e principalmente se envolver individualmente. Eu sofro isso pessoalmente também. Envolvimento individual. Nós temos que fazer trabalho coletivo, de associações e entidades. Eu vou fazer uma observação de análise histórica sobre isso. O nosso modelo de representação empresarial é um modelo que foi copiado de Rita Mussolini e que Getúlio, em 1939, escreveu, né? E esse modelo estabelece que o fabricante de guarda-chuvas tem o mesmo peso no voto da estrutura empresarial como o fabricante de automóveis, né? Ou da petroquímica, ou siderurgia, outros grandes setores. Então, essa representação falta autenticidade. Vamos ver, quantos dos senhores sabem o nome do presidente da Confederação Nacional de Indústria? É só levanta o dedo. 1, 2, 3. E essa mesa da frente, que é uma mesa que tem ônus político, tá certo? Vocês acham que isso está certo? Ele é do sul da Bahia, um microempresário, pessoa ótima, educada, inteligente. Mas cadê a autenticidade do cheiro de fábrica, gente? Então, Getúlio copiou essa lei para que realmente o poder empresarial ficasse em nível miúdo. Vou falar um troço proibido para vocês aí, tá? A Fiesp ficou durante 17 anos com o mesmo presidente. E agora ele está sendo eleito novamente. E ele vendeu a empresa dele 2 anos antes de assumir a presidência da entidade, tá certo, né? O Erskaf é inteligente e habilidoso, quase que tem as características, mas ele não tem a dor de barriga que a empresa traz, tá certo? Vocês todos têm dor de barriga da empresa, não tem? Vocês acham que sem essa dor de barriga vocês conseguiriam decidir direito? E isso se incorpora na mente, na inteligência, na angústia de trabalhar. Vocês todos estão aqui, nós estamos juntos aqui, porque sofremos em cima dos nossos desafios, tá certo? E esse desafio, essa angústia, tem que ser levada ao nível político, caso contrário nós não vamos vencer esse desafio. Doutor Jorge, o doutor Jorge, ele costuma dizer que o objetivo dele é estar fazendo a mesma coisa que ele faz hoje daqui a 5 anos. O doutor Jorge realmente não para, então ele vai sair daqui a pouco, pega um avião, vai para São Paulo, tem agenda no centro do país. Eu digo tudo isso para explicar um pouquinho da brevidade da nossa conversa aqui. A gente quer que o doutor Jorge almoce antes de pegar o avião. Por ele ficava aqui mais 3 horas, com essa mesma disposição, com essa mesma energia. Mas eu queria agradecer ao doutor Jorge pela sua generosidade de estar aqui hoje compartilhando conhecimento. Agradecer a vocês. Pedir uma salva de palmas para o doutor Jorge. Túlio, eu tenho que falar. Encerra, claro, o senhor encerra aí, o tempo é seu. Eu digo a vocês de coração, sabe? Para mim é uma alegria
poder estar aqui em Caxias com vocês, sabe? Porque eu acho que a cidade que tem a maior identificação pessoal com a identificação pessoal empresarial minha, tá? Então eu estou com gente que pensa igual a mim. Esse troço me dá uma alegria enorme. Agora deixa eu dizer uma coisa sobre os 5 anos, né? Eu, quando faço o aniversário, eu digo o seguinte: eu vou continuar trabalhando muito e quero fazer daqui a 10 anos o que eu faço hoje. E é que tu é mais razoável, pus a 5, né? Mas eu digo o seguinte: e eu, nesse período, eu tenho que continuar trabalhando muito para não ter tempo de envelhecer. Obrigado, gente.